Excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Evandro Neri, excelentíssima senhora Sandra Cabral, presidente da nossa Câmara, demais autoridades já mencionadas no protocolo, caros amigos, cidadãos de Santos Dumont, bom dia. É com muito orgulho que eu venho aqui a esse palanque proferir algumas palavras sobre o dia máximo de nossa pátria, a nossa independência. Eu vou fazer uma leitura do nosso comandante do Exército, o excelentíssimo senhor general Enzo, que trata de alguns fatos históricos que decorrem desse dia de hoje. A independência do Brasil, o corte dos laços com Portugal. Durante a formação das cortes em Portugal, os revolucionários do Porto pretendiam reestruturar a economia portuguesa. Para isso, acreditavam que a manutenção dos laços coloniais era de suma importância para o fortalecimento da economia portuguesa. Isso significava a interrupção para a colônia de todas as benesses materiais oferecidas pela liberdade econômica trazida com o governo de Dom João. Para evitar isso, os aristocratas coloniais se uniram ao Partido Brasileiro, com o intuito de mobilizar forças que preservassem seus interesses de ordem econômica. Uma das primeiras medidas desse novo partido foi agrupar um conjunto de assinaturas que exigiu a permanência de Dom Pedro no Brasil. Essa manifestação era uma resposta ao pedido formal das cortes portuguesas de que o príncipe regente retornasse a Portugal. Vislumbrando o controle político sobre o território brasileiro, Dom Pedro, em 9 de janeiro de 1822, declarou sua fidelidade aos brasileiros. No pronunciamento ficou conhecido como o Dia do Fico. Logo em seguida, Dom Pedro demitiu todos os portugueses que faziam parte de seu Conselho de Ministros e formou um novo conselho, somente com brasileiros. Em maio de 1822, os ministros brasileiros instituíram o chamado Compra-se, que determinava que qualquer ordem vinda de Portugal só poderia ser cumprida após a aprovação prévia do príncipe regente. Reforçando o apoio a Dom Pedro, os ministros declararam defensor perpétuo do Brasil. Em junho de 1822, Dom Pedro resolveu compor uma Assembleia Constituinte, que deveria formar um conjunto de leis básicas a serem aplicadas em todo o território nacional. Tal medida colocava em evidência a diferença de interesse entre Brasil e Portugal. Em agosto, o governo português enviou um decreto anulando as decisões tomadas pelo príncipe regente e exigindo seu imediato retorno. Em 7 de setembro daquele ano, ao voltar de uma viagem a Santos, parando às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro de Alcântara recebeu uma carta de Lisboa, declarando nula a Assembleia Constituinte e determinando que voltasse imediatamente à metrópole, sob pena de perda de seus direitos de herdeiro do trono. Vieram juntas duas outras cartas, uma de seu ministro José Bonifácio de Andrade e Silva, que aconselhava Dom Pedro a tomar uma atitude favorável ao Brasil, e outra de sua esposa, Maria Leopoldina, apoiando a decisão de José Bonifácio. Ao ler as correspondências, Dom Pedro bradou exaltando e arrancando do chapéu o laço azul, símbolo da União Brasil-Portugal. Laço fora, soldado! As cortes portuguesas querem mesmo escravizar o Brasil. Mandou a tropa entrar em forma e do alto de seu cavalo levantou a espada e continuou: independência ou morte! Finalmente o Brasil estava livre de Portugal e em dezembro do mesmo ano Dom Pedro foi aclamado imperador. Senhores, estamos no 7 de setembro. Relembremos os fatos memoráveis feitos pelos líderes do passado para que nos projete o futuro. Que todos tenham um bom feriado, que o Espírito Santo acampe sobre vocês e que tenhamos um excelente desfile. Feliz Dia da Pátria!